Olá, gente. Você quer se surpreender com uma história real? Olha, em Capanema existia três cinemas. Cinema Rosamar, que era o mais velho, Cine Brasília, que era um cinema, segundo cinema, o cinema mediano, né? E o Coqueluche da cidade, que era o Cine Palace, né? O cinema mais novo, mais arrojado, onde o dono era uma pessoa jovem, né? Trabalhava ele, dois irmãos, e ele me convidou para me trabalhar no cinema, moleque, para fazer limpeza do cinema, né? Tipo faxineiro, né? E mais importante era para carregar os cartazes e botar nos quatro cantos da cidade. Tinha quatro cartazes para botar nos quatro cantos da cidade, né? Então toda a propaganda era feita através desses cartazes e do locução, né? Diário que era sempre feito. Aí mas eu lá a princípio não queria porque eu achava que não dava conta, estava com 10 anos de idade, né? Achava que não dava conta. E ele insistiu, olha, você vai ganhar bem e tal, vai ter um ordenado legal para você, ainda vai assistir filme de graça. Aí tá, topei. Falei com a minha mãe, ela aceitou, eu entrei. Então, o primeiro dia eu não consegui limpar nem a metade do cinema, né? No segundo dia, cada dia mais eu ia melhorando. O, o, o- a meta que era feita era o seguinte: eu tinha que limpar o cinema, os horários vagos que eu tinha, eu ia distribuir os cartazes na cidade e ajudar a fazer a classificação dos filmes, que vinha filme quebrado, vinha filme danificado que tinha que arrumar. Enfim, então eu tinha que ajudar. E se eu tivesse condições mais, eu conseguiria fazer a parte de projeção, passar os filmes, né? Tudo dependia de mim, da minha agilidade. Aí eu começava a acelerar. Eu estava curtindo, estava assistindo filme de graça e tal, ainda estava ganhando. Então, na minha cabeça, isso funcionava como um negócio muito especial. Bem, como tudo eu levava muito a sério e as coisas iam acontecendo de maneira rápida na minha vida, eu também ia me transformando, né? Então, aquele garoto que antes andava sem muitas condições, né? De repente passou a andar com mais condições, e estudava sempre, né? E procurava sempre fazer as coisas corretas, me relacionava com pessoas mais bem sucedidas na vida e de preferência de idade, e eu captava todas essas informações para a minha vida pessoal. E o cinema foi mudando, foi me transformando exatamente numa pessoa especial. A ponto das menininhas do colégio interno, né? Eu estudava no colégio público, mas ia paquerar as meninas do colégio interno, colégio especial da cidade, né? Então, a ponto de eu ser visto por elas e ter a atenção delas, né? Bem, então isso foi me tornando uma pessoa muito tranquila, muito classificada na cidade, cidadezinha pequena, mais ou menos uns 300 mil habitantes, ou menos até, né? Não sei. E eu passei a ser visto. E da medida que eu fui melhorando, que eu fui transformando o meu conhecimento sobre o cinema, eu fui crescendo lá dentro, né? E o cara o Valdir passou a me dar toda a atenção, me dar condições. Daqui a pouco eu estava fazendo locução, fazendo propaganda das lojas da cidade. As lojas da cidade passaram a me dar atenção, me dar crédito, tudo que eu precisava eu podia comprar.
muitas das vezes eu ganhava, né? Isso me tornou uma pessoa muito cotada na cidade. Enquanto a minha família só chegava em mim para pedir entrada de graça para o cinema, né? Enfim, eu cresci, até os 12 anos de idade, eu trabalhei no cinema, fazendo tudo aquilo que antes eu achava impossível, né? Eu entrei como faxineiro, de faxineiro eu passei a ser projetor, passava a passar os filmes, dos filmes já passei a fazer locução e ajudar na seleção de música, né? Passar a fazer comentários, né? Enfim, isso foi me tornando muito especial. Mas teve um porém. Um amigo meu, que nós dividimos o trabalho, os projetores ficavam numa posição que você ficava de costa para a rua, para receber a ventilação da rua, que naquela época não tinha, pelo menos lá não tinha ar-condicionado, né? Não existia naquela época. E, e eu ficar com o peito encostado na máquina, recebendo caloria da máquina, porque o projetor ele tinha um sistema de carvão, que você não poderia se descuidar. Você tinha que estar com a atenção voltada o tempo todo para a máquina e olhando para a tela, sempre olhando para a tela. Então, quando o filme começava a escurecer, era porque o carvão estava se distanciando. Então, você tinha que regular o carvão da máquina para o filme ficar claro. Também não podia encostar demais porque clareava muito e às vezes queimava o filme. Enfim, então tinha uma tensão que você tinha que ficar ligado o tempo todo. Às vezes você se distraía no filme, né? Que o filme era bom, você se distraía e com isso você se distanciava, se descuidava do carvão e não podia. Então essa tensão era uma coisa constante, você tinha que trabalhar constantemente com essas observações. Mas o vento às vezes dava uma corrente de vento e te pegava desprevenido. Você estava sem camisa muitas das vezes, né? Para poder aguentar a caloria da máquina. E esse rapaz passou a ter problema de pulmão. Quando ele passou a ter problema de pulmão, aí eu fiquei apavorado. Eu digo, não, então eu vou procurar outra coisa porque isso não dá para mim. E foi quando eu deixei de trabalhar no cinema exatamente por essa parte. Mas isso tudo me projetou de uma outra forma, né? A cidade passou a me conhecer, começou a passar a me dar toda a atenção em outras coisas, porque viu que a razão que eu tomei foi lógico, né? Não tinha como correr risco de saúde. E eu fui fazendo outras coisas, foi me projetando sempre na vida. Eu depois eu fui convidado para tomar conta de uma aparelhagem de som. E a aparelhagem de som era de tio de um amigo meu. Nós éramos 4 amigos que passamos a trabalhar juntos, né, para tomar conta dessa aparelhagem. Aí a gente tocava em festa, fazia muitas festas, né, em função dessa aparelhagem sonora Selma. Era do tio de um amigo chamado Luizinho. Então era eu, Antônio Cesário, João Grande e Luizinho. Então tomava conta dessa aparelhagem. E isso destacou de uma tal maneira na cidade que ela não tinha mais nada para me oferecer. Eu tive que sair, fui para outra cidade. Enfim, aí comecei, porque eu sou movido a desafio, quando a coisa não é muito, já perdeu a graça, já perdeu o interesse, você tem que procurar outras coisas mais desafiantes. Então eu sou desse tipo, tá? Espero que vocês conheçam essa história e passe a fazer as suas próprias histórias, contar suas próprias histórias. É uma história real e que isso me projetou sempre para frente, né? Eu sou essa pessoa, ok? Se vocês gostaram dessa parte, deixa aí nos comentários, né? E vamos partir para outra parte
de não é mais do cinema, mas é outra parte também interessante. E apaixonado por cinema até hoje eu sou, tá? Um abração, amigos, e até o próximo vídeo.